Ok, meninas, todas estão me ouvindo, né? Que bom. Nós vamos continuar o nosso estudo do livro de Tiago, que nós começamos a semana passada. O livro de Tiago está no Novo Testamento. Não sei se vocês sabem, mas o Novo Testamento na Bíblia Católica é exatamente igual à nossa Bíblia. Só há uma diferença no Velho Testamento, que tem alguns livros a mais na Bíblia Católica, mas a Bíblia, o Novo Testamento é tudo igual. Então, é fácil de achar. Tiago é uma carta, né? Nós temos no Novo Testamento 4 evangelhos que foram escritos contando a história de Jesus. Jesus veio, seu ministério, sua morte, sua ressurreição, né? O livro de Atos, que foi logo após a vinda de Jesus, que conta a história do início da igreja. A gente fala a igreja primitiva, a primeira igreja, né? E ela vai contar as viagens de Pedro, as viagens de Paulo, a expansão da igreja, a propagação do evangelho de Cristo e das boas novas de Cristo Jesus. Com essas viagens que Paulo fez e que estão no livro de Atos, Paulo foi e voltou várias vezes a essas igrejas. Então, ele foi escrevendo cartas também para essas igrejas. Ele escreveu cartas para Corinto, a igreja de Corinto, escreveu carta para a igreja de Roma, que se chama Romanos, Efésios para a igreja de Éfeso, Colossenses para a igreja de Colossos, Tessalônica. Então, Paulo escreveu cartas. Existem 13 cartas de Paulo. E existem algumas outras cartas avulsas, como essa carta de Tiago. Tiago foi irmão de Jesus, meio-irmão de Jesus, porque Jesus foi concebido por Maria pela presença do Espírito Santo. Mas Tiago foi filho de Maria com José mesmo. Temos textos bíblicos que falam sobre Maria e os irmãos de Jesus. Tiago e os outros irmãos de Jesus, demoraram muito a crer nele. Nos evangelhos se relata que os irmãos de Jesus não creram nele. E Tiago, que é esse Tiago que escreve este livro, esta carta, ele só foi crer em Jesus mesmo após a sua ressurreição, porque ele vai aparecer no primeiro capítulo de Atos, quando todos aqueles que viram Jesus subindo aos céus ficam no mesmo lugar em oração, esperando que o Espírito Santo de Deus descesse. Então, Tiago escreve essa carta e ele começa o capítulo o primeiro capítulo, dizendo assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão. É muito interessante que Tiago, ele poderia ter começado falando assim: Tiago, irmão de Jesus, né? Filho de Maria e José, mas ele foi extremamente humilde. Ele apenas disse: servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Essa foi a apresentação dele. Ele não acrescentou nada ao seu currículo. Ele não quis fazer propaganda de quem ele era. E ele fala que ele escreve as 12 tribos que se encontram na dispersão. Quando se fala de tribos aqui na Bíblia, está se falando das 12 tribos de Israel, que eram os 12 filhos de Jacó. Então, cada um dos filhos de Jacó se transformou num povo que era o povo de Deus. E quando ele fala aqui as 12 tribos que se encontram na dispersão, nós entendemos então que ele estava escrevendo para judeus convertidos ao cristianismo. Ele estava escrevendo para os cristãos judeus que tinham sido espalhados ao redor por causa da perseguição que houve aos cristãos nos primeiros anos da igreja primitiva.
Então, Tiago vem escrever uma carta para essas pessoas. Ele era um líder da igreja de Jerusalém, e ele foi martirizado e morto no ano de 62 depois de Cristo, o que nos leva a entender que essa foi o primeiro livro do Novo Testamento que foi escrito, até mesmo antes dos evangelhos, antes de Atos, foi o primeiro a ser escrito mais ou menos por volta do ano 48, 50. Esse Tiago também, gente, ele ficou conhecido como Tiago Joelhos de Camelo. Eu já falei isso para vocês aqui. Por causa dos seus hábitos de oração, ele criou calos enormes nos seus joelhos, de tanto tempo que ele ficava ajoelhado orando. E dizem que quando foram enterrá-lo, diz que aqueles joelhos dele eram muito, se via muito aqueles joelhos, chamaram ele então de joelhos de camelo. Tiago escreve aos cristãos que tinham saído da Judéia e se espalhado. Ele os instruiu a amadurecer como cristãos e persuadiu-os a serem responsáveis pelo próprio progresso espiritual. Todo o livro de Tiago vai nos chamar a atenção a pequenos hábitos, pequenas mudanças no nosso caráter, pequenas atitudes que devemos ter no nosso caráter como cristãos. E ele vai instruir e incentivar a esses cristãos a manter a fé mesmo em meio à perseguição. Hoje nós não sabemos o que é ser perseguidos como cristãos. Mas Tiago estava escrevendo para um povo que estava sendo perseguido, um povo que tinha deixado sua cidade, seus bens, e tinham se espalhado por outras cidades por causa do Evangelho de Cristo, porque agora eram conhecidos como seguidores de Jesus. E Tiago quer incentivá-los a permanecer firmes na fé. Ele os incentiva com palavras de ânimos, e a focalizar na vitória que eles tinham em Cristo Jesus. O livro de Tiago todo é cheio de conselhos práticos para que os crentes se unam e vivam em comunhão, que estava sendo atacada por falta de amor e por muitas atitudes amargas que haviam no meio deles. Para que eles alcançassem maturidade cristã, Tiago convocou os crentes a desenvolverem sua fé buscando sabedoria em Deus. Semana passada, a Mônica falou do primeiro capítulo do livro de Tiago, e Tiago começa falando da nossa necessidade de sabedoria. Ele começa falando que nós devíamos ter, por motivo de grande alegria, passarmos por diversas provações, porque estávamos tendo a nossa fé provada por Deus, e que isso traria perseverança e nos tornaria íntegros e perfeitos, em nada deficientes, se nós aceitarmos o crescimento que vem através das provações na nossa vida. No primeiro capítulo também ele falou sobre a sabedoria. Se você não tem sabedoria, peça a Deus. Sabedoria é a habilidade de viver a verdade. Eu conheço a verdade de Deus, mas a sabedoria é a habilidade de viver a verdade. Sabedoria é colocar em prática o que você conhece de Deus. Sabedoria é o conhecimento colocado em prática. Para isso, precisamos conhecer. Para isso, precisamos ter conhecimento da palavra de Deus, dessa carta maravilhosa que Deus deixou para nós, desse ensino que Ele deixou para nós. Para termos sabedoria, precisamos conhecer. E ele fala, se você não tem sabedoria, peça a Deus. Tem coisas, gente, que não tenha dúvida que Deus vai dar para você, porque é da vontade dele. Ele quer que todos nós sejamos pessoas mais sábias. E aqui fala, se você precisa de sabedoria,
peça a Deus. O tema principal dessa carta de Tiago é como desenvolver uma fé perseverante. Uma fé que não se abala diante das dificuldades da vida, uma fé que não desanima quando a nossa oração é rejeitada por Deus, uma fé que não se abala quando parece que Deus está quieto e não nos responde. Outro dia eu li algo muito interessante que dizia que quando nós estamos fazendo uma prova, o professor fica em silêncio. E muitas vezes nós estamos passando por uma prova na nossa vida e Deus está em silêncio, porque quando estamos na prova não podemos conversar com o professor. Ele está em silêncio, esperando eu terminar a prova. Mas ele está ali. A Bíblia fala que ele tem os seus olhos colocados sobre as nossas vidas. Não há nada que fuja aos olhos de Deus. No versículo 2, fala: amigos, quando lutas e aflições os atingirem em cheio, saibam que isso é um presente especial de Deus para você. Isso é o que fala lá na Bíblia a Mensagem. Peçam sabedoria, suportem com perseverança a provação. E no finzinho do capítulo 1 fala assim: toda boa dádiva, todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Se nós fôssemos pensar agora, pense aí no seu coração, na sua mente. Qual foi a boa dádiva que você recebeu hoje? Tem uma boa dádiva? Tem algo bom que você viu na sua vida hoje? Eu quero dizer para você que isso veio de Deus para você. Isso é um presente de Deus para a sua vida. Foi olhar para o céu azul? Foi conseguir pagar uma conta? Foi receber um telefonema? Eu não sei o que foi. O aniversário de alguém da família? Mas tudo aquilo que é bom vem do Pai das luzes, daquele que é pleno em firmeza, aquele em quem não existe instabilidade, aquele que é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Aí nós vamos entrar no capítulo 2. O capítulo 2, ele tem 2 temas bem interessantes, e eles não vão ser muito diferentes do que nós vimos no primeiro capítulo. Do versículo 1 ao versículo 13, ele vai falar: não deve-se fazer acepção de pessoas. Em outra Bíblia tem um subtítulo falando o princípio maior do amor. Em outra Bíblia vai estar outro subtítulo dizendo não deve haver parcialidade entre nós. Então, Tiago começa a discorrer dizendo que não pode haver diferenças entre nós. Nós não podemos olhar para as pessoas com julgamento, nós não podemos olhar para as pessoas e dizer que elas são diferentes de nós e por isso não vamos nos relacionar com elas. E ele começa falando: meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Em outras palavras, vocês que receberam a presença do Senhor, vocês que experimentaram o Shekinah de Deus, a presença, a iluminação de Deus na sua vida, vocês não podem viver em acepção de pessoas.
Vocês não podem olhar para uma pessoa e julgá-la pela aparência. Você não pode tratar um melhor do que você trata o outro. Muitas vezes nós julgamos as pessoas pela aparência. E ele continua o texto dizendo assim: se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajos de luxo, e lhe disserdes, tu assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre, tu que fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés. Não, tu não fizestes distinção entre vós mesmos e não vos tornastes juízes tomados de perversos pensamentos? Ouvi, meus irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, não são eles que vos arrastam aos tribunais, não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se, todavia, fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores, pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado. Portanto, aquele que disse não adulterarás, também ordenou não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, venha a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade, porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa contra o juízo. Tiago está falando aqui e lembrando aqueles crentes que estavam dispersos, de que não se pode fazer acepção de pessoas, não se pode julgar a pessoa pela aparência, não se pode julgar a pessoa pela maneira como se veste, ou pelo curso que tem, ou pelo jeito que ela fala. Mas ele lembra que nós fomos chamados para, acima de tudo, amar uns aos outros. É muito interessante que um dia os fariseus chegaram para Jesus e falaram, qual que é o maior mandamento? E Jesus falou, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, e amarás o próximo como a ti mesmo. Quando Jesus veio, Jesus um dia vira para os discípulos e fala assim, olha, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E saberão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Nós somos chamados a amar uns aos outros. É muito interessante porque se tem uma coisa que nós temos visto no mundo, são guerras, são contendas, começa lá com Caim e Abel, porque Caim pensava de um jeito, Abel pensava de outro. Caim trouxe uma oferta para Deus, Abel trouxe outra oferta, e porque eram diferentes, Caim matou Abel. Nós temos visto nos países, e hoje eu estava ouvindo a Joyce Meyer, e ela falando de guerras que existem simplesmente porque não se ama, não se respeita o jeito que o outro é. Se nós formos ver no Holocausto, foram mortos 6 milhões de judeus, simplesmente porque Hitler queria erradicar os judeus da face da terra. Entre 67, o ano de 1967 e 1970, 1 milhão foram mortos na Nigéria por causa de uma guerra entre duas tribos que se odiavam.
você não é do meu jeito e você não quer seguir as minhas leis, então eu não posso conviver com você, então vou exterminar você. Na Ruanda, houve uma vez uma guerra de 100 dias entre duas tribos também, mais de 1 milhão de pessoas foram mortas. Na Ana, acho que você fechou seu microfone, a gente ficou mudo. Aí. Está falando sozinho o microfone, né? Na Irlanda, a Guerra Fria, uma guerra quase 1000 anos, simplesmente porque os católicos orientais, os católicos ocidentais não conseguiam conviver junto, e nós sabemos que até hoje existe uma distinção, uma guerra mesmo entre católicos e protestantes na Irlanda, que é mais uma coisa política do que uma coisa religiosa, mas pessoas simplesmente julgando, pessoas simplesmente fazendo acepção de pessoas, pessoas não aceitando uns aos outros, como Jesus nos ensinou, porque ele disse que o mundo nos conheceria pelo amor que tivéssemos pelos outros. Isso faz, muitas vezes, com que nós, quando nós temos um comportamento como esse, faz muitas vezes com que nós percamos pessoas. Nós podemos até falar para as pessoas do amor de Deus, mas as pessoas não vão lembrar o que nós falamos, as pessoas vão lembrar como que nós fizemos elas se sentir quando se encontraram conosco. Isso vai marcar a vida das pessoas. Quando nós olharmos com um olhar de julgamento para um jovem que está cheio de piercing, com o cabelo todo colorido, com piercing na sobrancelha, e nós olharmos para aquele jovem com um olhar de julgamento. Ou quando nós olharmos para uma pessoa toda tatuada, em vez de falarmos do amor de Deus, da graça de Deus, nos preocupamos com a aparência. E Tiago está chamando a atenção aqui, ele fala, vocês não podem fazer isso. Se um dia vocês participaram da presença do Deus Todo-Poderoso na sua vida, o amor de Deus tem que refletir através da sua vida. E quando chega lá pelo versículo 12, 13, ele fala assim que a misericórdia com que nós tratamos os outros, nós seremos tratados. Ora, misericórdia é tratarmos os outros não porque eles merecem, mas tratá-los por amor e por compaixão. E é assim que Deus faz conosco. Deus não nos trata como nós merecíamos por causa do nosso pecado. Não é? E se nós não formos misericordiosos, o Senhor também não será conosco. E aí ele continua a segunda parte do texto, ele vai falar que a fé sem obras é morta. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento, qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Esse é um texto que muita gente defende, mas nós não podemos esquecer o que Paulo fala em Efésios 2, 8 e 9. Paulo fala sobre a nossa salvação, e ele fala, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, e nem de obras, para que ninguém se glorie. Nós não somos salvos por obras. Nós não somos salvos por obras, nós somos salvos pela fé.
em Cristo Jesus, que morreu na cruz por mim, quando eu ainda era pecadora. Não há nada que eu possa fazer. A salvação não é por merecimento, eu não mereço ser salva. Não é por merecimento, mas é pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus naquela cruz me fez merecedora da salvação. No entanto, o que Tiago está falando aqui é o seguinte: se você já foi lavada pelo sangue de Jesus, se você já disse para Jesus ser Senhor e Salvador da sua vida, isso tem que produzir frutos. Porque se você encontrou o verdadeiro amor e ele habita em você e você não amar os outros, tem alguma coisa errada. A sua fé é morta. Nós precisamos dar fruto. E eu acho interessante ele colocar esse texto em seguida ao texto de acepção de pessoas, porque ele está falando, olha, se vocês já tiveram um encontro com o Senhor Jesus, vocês têm que ter frutos, fruto de amor, fruto de alcançar vidas, de ações, obras. Uma pessoa que não tem fé em Deus pode ter boas obras. Pode. Ela pode. Se ela não tem fé, ela pode ter obras. Mas uma pessoa que tem fé tem que ter obras. Porque é fruto de uma vida com Jesus. Lá em Mateus fala assim: pelos vossos frutos os conhecereis. Uma árvore, se é uma árvore de maçã, ela vai dar maçã. Se é uma árvore de laranja, ela vai dar laranja. Se eu sou de Deus, se eu sou de Jesus, se eu sou daquele que é o próprio amor personificado, eu tenho que ter frutos de amor na minha vida. Eu tenho que frutificar. E as pessoas têm que olhar para a minha vida e ver esses frutos. Essa pessoa é diferente. Tem algo, tem algo. Essa pessoa é uma pessoa íntegra, essa pessoa não se corrompe, essa pessoa é uma pessoa da verdade, nada do que ela fala é mentira, tudo que ela diz é coerente com a vida que ela vive. Essa pessoa é uma filha amorosa, é uma mãe amorosa, é uma esposa dedicada. São frutos, são obras. É esse tipo de obras que Tiago está chamando ao povo, dizendo: sua fé sem obras é morta. Se você diz que tem Jesus e não tem obras de amor na sua vida, é mentira. Lá em 1 João fala assim: aquele que diz que ama a Deus e odeia seu irmão, nele não está o amor de Deus. Então, nós precisamos, assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. E nós precisamos ter frutos que demonstrem aquilo que Deus fez na nossa vida. E aí ele usa aqui o exemplo de Abraão. Abraão tinha fé em Deus, até que Deus pede para ele sacrificar o próprio filho. E lá em Hebreus fala que Abraão foi justificado pela sua fé. É bem interessante isso. E eu anotei aqui alguma coisa. Espera aí. Nós somos justificados diante de Deus pela nossa fé. E somos justificados diante dos homens pelas nossas obras. O mundo não pode ver a nossa fé se não mostrarmos as nossas obras. Então, nós precisamos estar atentos para vivermos o Evangelho na sua plenitude. Amarás o Senhor teu Deus, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo.
num dos comentários que eu li sobre essa coisa de não fazermos acepção das pessoas, né? Como nós, muitas vezes, julgamos as pessoas e não nos aproximamos dela. Nós precisamos ser mais intencionais para conhecer o coração das pessoas, daqueles que são diferentes de nós. Nós precisamos conhecer a situação que aquela pessoa está vivendo, nós precisamos conhecer a experiência de vida daquela pessoa. Porque quando nós conhecemos mais, nós deixamos cair os muros que nos separam. Então, precisamos nos importar mais com aquilo que está no coração de cada pessoa. Não é a riqueza, não é a pobreza. Eu achei muito interessante, ontem uma sobrinha minha, ela mora lá em São Diego, e eles frequentam uma igreja lá, não tem filhos ainda, e eles ontem foram à igreja, quando saíram da igreja, uma pessoa colocou um dinheiro no bolso deles, e falou, olha, isso aqui é para vocês irem almoçar fora. E aí eles foram almoçar fora. Quando eles estavam terminando de comer, a garçonete falou, vocês vão querer a sobremesa? Aí eles falaram, não, acho que não. Aí ela falou, olha, a moça que estava na mesa de trás, ela pagou o almoço de vocês e está inclusa a sobremesa. E ela já foi embora. E aquela... Minha sobrinha ficou tão impressionada que ela pegou o dinheiro e deu para a garçonete. Então, eu acho muito interessante que o americano ele é generoso com o rico e com o pobre. Ele não faz distinção. E nós, muitas vezes, focalizamos só o pobre, não é? A gente pensa aquele que tem menos, mas por que não abençoarmos aqueles que têm também? Eles também não precisam se sentir amados, eles também não precisam se sentir abençoados, eles também não precisam se sentir alvos do amor de Deus. Quem vai mostrar o amor de Deus para eles? Se nós achamos que a gente só deve abençoar o mais pobre, nós estamos fazendo acepção de pessoas. Não é interessante? Então, é isso, meninas. Que nós possamos aprender a amar as pessoas sem distinção e, com a nossa fé, mostrar as nossas obras, porque as nossas obras sem fé não têm valor nenhum, elas não nos levam para a salvação, porque nós não precisamos de obras para sermos salvas, porque tudo que precisava ser feito para nós sermos salvas já foi feito na cruz por Cristo Jesus. Ele já pagou todos os nossos pecados e ele já nos fez merecedoras de salvação. Só precisamos chegar até ele e falar, Senhor Jesus, eu creio em ti, eu aceito o Senhor na minha vida, vem reinar na minha vida, vem derramar do teu amor sobre a minha vida. E ele vai vir, ele vai responder a sua oração, e ele vai entrar na sua vida para ser Senhor e Salvador da sua vida. Mas uma vez que ele entrou na sua vida, você não vai conseguir mais ficar sem frutificar, sem dar frutos, sem querer derramar esse amor por onde você passar. Tá bom? E agora, para a semana que vem, fica o capítulo 3, e aí vai doer, porque vai falar sobre a língua. Tá bom? E aí vocês podem ler lá. Alguém quer comentar alguma coisa, pode ligar o microfone.
Eu queria comentar um negócio que eu estava vendo, né? Que ela fala, estava vendo não sei onde foi que eu vi, onde eu li, que fala que quando a gente tem alguma coisa por alguém, um sentimento ruim, né? Ou preconceito, ou a gente começa a olhar para aquela pessoa com uma certa, né, dificuldade de aceitar, é algo que vem de dentro. E quando é algo que vem de dentro, que é um sentimento, uma emoção, a gente tem que tratar também de dentro para fora. Porque uma dor de cabeça, a gente não faz um curativo na cabeça. A gente toma um remédio para ele agir de dentro para fora. Né? E da mesma forma, quando a gente está com esse sentimento, a gente tem que ler a palavra de Deus, que ela é o remédio que vai nos modificar de dentro para fora. Não adianta a gente forçar a barra e tentar aceitar aquilo de qualquer forma. A gente tem que ser algo que seja trabalhado. E o único que consegue trabalhar a gente de dentro para fora é o próprio Deus. E a gente consegue ouvir dele através da palavra. Né? E conforme a gente vai lendo, isso vai ficando mais fácil. Não é algo que a gente consegue se forçar a fazer, mas é algo que a gente consegue, né, buscar em Deus para que ele vá trabalhando em nós. Amém, é isso mesmo. Vai cair, viu, gente, a reunião, vai já cair. É isso mesmo. Que Deus nos capacite a buscá-lo e a permitir que ele faça essa transformação de dentro para fora. Vou colocar um louvor que fala de dentro para fora, tá bom? No grupo. Aí eu mando para vocês. Ó, beijo, viu? Deus abençoe todo mundo. Cuidem-se bem, tá bom? E eu já vou gravar aqui e vou mandar no grupo para quem quiser, que não assistiu ou quiser compartilhar a mensagem, é só passar o link, tá bom? Tá bom, querida. Obrigada. Beijo, obrigada, Ana. Deus abençoe. Obrigada. Amém. A Tchau. todos nós. Ó, hoje ele não quer desligar. Obrigada, Ana. Beijo pra vocês. Beijo, meninas. Tchau. Beijo para todos. Tchau, Beijo. tchau. Tchau. Beijo.